Saúde em Foco, com Edmo Gabriel. Doutor Edmo Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a todos os nossos amigos e ouvintes da CBN Grandes Lagos. Uma ótima semana a todos. Acho que teremos aí uma semana mais fresquinha, com frio, intercalado com um pouco de calor. Então vamos nos cuidar aí, porque o tempo está seco e a gente precisa se agasalhar e se hidratar bastante. Exatamente, deve cair a temperatura de novo nessa semana, deve ficar aí a mínima nos 14 graus. Doutor, e hoje a gente vai falar sobre o exercício físico, musculação mais especificamente, pós-cirurgia. Tem algum limite que esse paciente recém-operado deve observar? Eu quis trazer essa questão, Carol, porque muitas pessoas no consultório estão me trazendo essa dúvida, né? A pessoa é submetida a uma cirurgia, principalmente as cirurgias de grande porte, a própria cirurgia de coração. A pessoa passa por uma ponte de safena, uma troca de válvula, uma neurocirurgia que é no cérebro, uma cirurgia abdominal de grande porte. E aí há aquela dúvida, ela pode fazer atividade física no pós-operatório ou após um certo tempo da cirurgia, ou isso pode piorar? Então, o que eu quero trazer a todos os nossos ouvintes? Toda cirurgia, ela deve ser bem estabelecida pelo seu médico em relação ao tempo de recuperação e a necessidade do repouso. Muitas vezes há um repouso relativo, que é quando você faz alguns movimentos ainda dentro de casa, uma caminhada, e existe o repouso absoluto durante um tempo, quando você muitas vezes tem que ficar em repouso mesmo, sem se movimentar praticamente zero, né? Sem fazer qualquer movimento. Agora, passado esse período da recuperação, que geralmente leva de 1 a 2, 3 meses no máximo, dependendo do porte da cirurgia, é fundamental que a pessoa converse com o seu médico para retomar a atividade física. Então, já respondendo essa dúvida constante no consultório, atividade física sempre é muito bem-vinda após a cirurgia. Só que, claro, não é na semana seguinte, não é no mês seguinte. Muitas vezes, a pessoa passando esse período inicial até 3 meses de recuperação, principalmente se for uma cirurgia de grande porte, ela precisa retomar uma atividade física, porque já se sabe que a atividade física coordenada, moderada, com orientação e supervisão, ela ajuda muito na longevidade do que foi feito na cirurgia. Para dar um exemplo aos nossos ouvintes, se você faz uma cirurgia no coração, por um problema crítico que o coração tem, e depois da sua recuperação aí de 2 a 3 meses, se você retoma a atividade física com toda uma orientação especializada por parte do seu cardiologista, do seu educador físico, você vai conseguir ter benefícios na longevidade ou na duração do resultado da cirurgia. Se foi, por exemplo, uma troca de válvula, com certeza a duração dessa válvula que foi colocada, essa prótese que foi colocada, ela vai durar muito mais do que se você não fizer atividade física. Se você fez ponte de safena, que é uma forma de levar sangue a locais obstruídos do coração, você fazendo atividade física, você vai também conseguir que essa cirurgia da ponte de safena dure o maior tempo possível, que é o objetivo de qualquer cirurgia. Você faz algum reparo, algum ajuste, você quer evitar uma reabordagem muito precoce, você não quer reoperar essa pessoa muito cedo, muito precoce. Então, a atividade física, ela só tem que ter essa particularidade. A pessoa não pode fazer da cabeça dela, como ela acha, na intensidade que ela acha. Ela tem que buscar uma orientação especializada. E aí, essa união do seu cardiologista, do seu clínico, com um educador físico, vai ser muito produtivo. Sim, com certeza. Perfeito. Mas é sempre importante voltar à atividade física, né? A gente sempre fala aqui da importância de se movimentar. Através da atividade física, a gente consegue fazer alguns processos preventivos. Você previne trombose no seu corpo, porque se você fica sedentário, o sangue fica represado no mesmo ponto no corpo e ali podem se formar trombos. Você fazendo ativação circulatória pela atividade física, você previne trombose. Segundo ponto importante, você mantém a sua massa muscular magra
adequada por meio da atividade física. E para quem quer evitar doenças e, ao mesmo tempo, quer ter um pós-operatório o mais durável possível, longevo possível, precisa ter massa muscular. Massa muscular magra significa imunidade, significa defesa orgânica. E um terceiro ponto, a atividade física, ela nos dá o que a gente chama de condicionamento cardiopulmonar. Sabe aquela questão de você não cansar fácil, de você ter disposição para subir uma escada com mais eficácia, você consegue caminhar mais tempo, você consegue fazer suas coisas no dia a dia com mais rendimento físico. Então, a atividade física ela só agrega coisas positivas. Aonde que está o erro? Você querer fazer na intensidade além do que deve, sem uma orientação. Você querer fazer qualquer atividade física sem ter um critério. Então, quem opera passa por uma cirurgia, quem passa por uma operação, precisa entender, quais atividades que eu posso fazer mais e quais eu devo evitar. Alguns acham que podem fazer de tudo, e às vezes não é o caso. Você tem que moderar numa modalidade e pode intensificar outra. Então, é fundamental entender que exercício físico é um remédio natural no pós-operatório, desde que haja uma conciliação de especialidades multidisciplinar para poder te ajudar e te orientar. Uma supervisão, né? Voltando aos poucos, né, doutor? Exatamente. A gente tem que voltar gradualmente, respeitando o limite de cada um. Nós não somos pessoas iguais entre si. O fato de você parar 2 a 3 meses por uma cirurgia é como se você nunca tivesse feito atividade física na sua vida. Quando você retoma, você tem que considerar que você está começando naquele dia. Ah, mas eu já fui atleta, eu escuto muito isso no consultório. Eu já fui ciclista, eu já fui maratonista. Não quer dizer nada. Suas articulações elas estão frias, a sua musculatura não está preparada, o seu coração e o seu pulmão, eles não estão mais condicionados, eles têm que ser recondicionados ao fato de você acelerar a sua temperatura corpórea, a você gastar mais energia. Se você vai fazer um aeróbico, por exemplo, onde você salta, pula, agacha, exige muito mais. Então, há uma readaptação em jogo, e isso tem que ser respeitado em termos de tempo. Certo. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui, o Renato. Inclusive, quem quiser mandar perguntas, nosso WhatsApp está aberto, é o 17 991 34 19 59. E o Renato perguntou se existe algum grupo muscular que seja prioridade após a realização de uma cirurgia, doutor, ou não? Sim, existem grupos musculares que são prioridade após uma cirurgia. Em geral, os músculos da região cervical, ligados ao pescoço, porque a gente depende muito desse movimento para qualquer atividade no dia a dia. Então, você tem que trabalhar no pós-operatório de qualquer cirurgia a região do pescoço, e eu colocaria também a região lombar. Por quê? É uma região de sustentação do quadril, de sustentação da coluna, e, juntamente com a cervical, vamos colocar cervical e lombar como 2 pilares fundamentais para você retomar o trabalho muscular e físico após a cirurgia. Certo. Doutor, obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Muito importante a gente falar sobre isso. Doutor que fala aqui com a gente há anos e todos os quadros já sempre estiveram no nosso site cbnrp.com.br para quem quiser conferir e também sugerir assuntos no nosso WhatsApp. Obrigada, viu, doutor? Até semana que vem. Obrigado, Carol. A honra é toda minha da gente estar todo esse tempo de longevidade juntos. E vamos continuar segunda-feira que vem com um novo tema para poder trazer informações